O calor no interior do polígono das secas não era apenas uma temperatura, era uma entidade física, pesada e sufocante, que parecia ter peso próprio sobre os ombros de quem ousasse atravessar o raso da Catarina às 2 da tarde. O céu não tinha nuvens, apenas um manto de um azul desbotado e cruel, indiferente à terra esturricada abaixo. Clarice Viana sentia o suor escorrer por baixo da camisa de linho branca, agora manchada de poeira vermelha, colando o tecido às costas. Suas mãos, firmes no volante da velha Toyota Bandeirante ano 98, estavam brancas nos nós dos dedos. O veículo, uma herança de seu pai que ela se recusara a vender, gemia a cada buraco da BR-116, protestando contra a suspensão cansada e o calor que fazia o ponteiro da temperatura flertar perigosamente com a zona vermelha. Ela não parecia quem era. Ali naquela estrada esquecida entre a Bahia e Pernambuco, Clarice era apenas uma mulher de 45 anos, com o rosto lavado, cabelos presos num rabo de cavalo frouxo e olheiras profundas de quem passara as últimas 3 noites encaixotando o passado na fazenda da família, agora vendida para pagar dívidas antigas. Ninguém, ao olhar para aquela figura coberta de poeira do sertão, imaginaria que aquelas mesmas mãos, agora sujas de graxa e terra, haviam assinado, 48 horas antes, a Operação Leviatã, que desmantelara uma rede de lavagem de dinheiro no Porto de Santos. Clarice não era apenas uma advogada. Ela era a subprocuradora-geral da República, coordenadora da Câmara de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado. Em Brasília, seu nome era sussurrado com temor nos corredores do Congresso. Aqui, ela era apenas mais uma motorista solitária. O problema começou no quilômetro 412. Não havia blitz oficial. Não havia cones da Polícia Rodoviária Federal. Havia apenas uma caminhonete preta, sem placas, atravessada na pista, e 2 homens fardados com o uniforme bege da Polícia Militar local, encostados no capô, fumando. O giroflex estava desligado, mas a arrogância estava ligada no máximo. Clarice reduziu. O instinto gritou. Aquele trecho da rodovia era conhecido como Terra de Ninguém. A jurisdição ali era fluida, determinada pelo calibre da arma e pela patente de quem mandava na cidade vizinha de Pedra Furada. Um dos policiais, um homem baixo e entroncado, com a farda esticada sobre uma barriga proeminente, ergueu a mão preguiçosamente. Ele não olhou para ela. Olhou através dela como se Clarice fosse um incômodo, uma mosca a ser enxotada ou esmagada. O carro parou, levantando uma nuvem de pó ocre que cobriu os policiais. O motor diesel da Bandeirante continuou a matraquear, um som rítmico e alto. "Desliga a charanga", ordenou o policial aproximando-se da janela. Seu nome na tarjeta, quase apagado, dizia SGT Peixoto. Ele tinha dentes amarelados pelo fumo e olhos pequenos, injetados, que varreram o interior do carro com uma ganância mal disfarçada. Clarice girou a chave. O silêncio do sertão caiu sobre eles, pesado, quebrado apenas pelo canto estridente das cigarras. "Boa tarde", disse Clarice. Sua voz era neutra, controlada. Anos de interrogatórios a ensinaram que a emoção é a primeira brecha que o inimigo explora. Documento e habilitação. Peixoto estendeu a mão, sem responder ao cumprimento. Clarice pegou a carteira no banco do passageiro. Entregou a CNH e o documento do carro. Peixoto pegou os papéis com a ponta dos dedos sujos de nicotina. Ele olhou a foto, olhou para ela, depois para o outro policial, um soldado mais jovem, magro e com cara de fome, que segurava um fuzil automático como se fosse um brinquedo novo. Clarice Viana. Peixoto leu o nome lentamente, testando o som. "Brasília, a doutora está longe de casa. Estou voltando de Euclides da Cunha. Assuntos de família." "Família." Peixoto riu, um som seco e sem humor. Ele caminhou ao redor do jipe, chutou o pneu traseiro, passou o dedo na lataria enferrujada. "Esse carro está em péssimas condições, dona Pneu Careca, lanterna quebrada, e essa carga aí atrás?" Ele apontou para as caixas de madeira na caçamba aberta. Eram livros antigos e alguns móveis desmontados. "Pertences pessoais. Herança do meu pai. Tem nota fiscal?" Peixoto voltou à janela, debruçando-se. O cheiro dele invadiu a cabine. Suor azedo, café velho e algo metálico, perigoso.
Bens de herança usados não necessitam de nota fiscal para transporte interestadual, sargento. Apenas o inventário que está naquela pasta azul. Peixoto estreitou os olhos. Ele não gostou da resposta. Não gostou do tom. Não gostou de uma mulher sozinha, no meio do nada, citando regras. Desce do carro, ele ordenou, a voz engrossando. Qual o motivo, sargento? Motivo? Ele riu olhando para o soldado. O motivo sou eu, dona. Eu sou a lei nesse asfalto. Desce agora ou eu te arranco daí pelos cabelos. Clarice avaliou a situação em milissegundos. 2 homens armados. Área isolada. Resistência física era suicídio. Ela precisava entrar no jogo deles para poder destruí-los depois. Ela abriu a porta e desceu. O calor do asfalto atravessou a sola de suas botas. Mãos no capô. Abre as pernas. A revista foi humilhante. Propositalmente humilhante. As mãos de Peixoto demoraram-se em sua cintura. Desceram por suas coxas com uma pressão lasciva, desnecessária. Clarice fechou os olhos por um segundo, respirando fundo, catalogando cada toque como um crime separado em sua mente jurídica. Abuso de autoridade, importunação sexual, constrangimento ilegal. Tá limpa, disse Peixoto decepcionado, mas com um sorriso torto. Mas o carro fica. Como? Clarice virou-se, limpando as mãos na calça. Suspeita de transporte de carga roubada. E o chassi parece adulterado. Vamos ter que levar para o pátio da delegacia regional em Pedra Furada. A senhora vai junto, para prestar esclarecimento. Isso é absurdo. O chassi está intacto. Eu sou a proprietária legal. Isso é uma apreensão arbitrária. Peixoto aproximou-se invadindo seu espaço pessoal. O hálito quente bateu no rosto dela. Você fala bonito, né? Arbitrária. Gosta de palavras difíceis. Vamos ver se você continua falando bonito na frente do delegado Bastos. Entra na viatura. Eu vou no meu carro. Você vai onde eu mandar, vagabunda. Peixoto agarrou o braço dela com força, torcendo-o para trás. O clique das algemas foi o som mais alto da tarde. Clarice não gritou, não chorou. Ela sentiu o metal frio morder seus pulsos. Sentiu a dor no ombro, mas sua mente estava fria como gelo. Enquanto era empurrada para o banco de trás da viatura, um cubículo gradeado que cheirava a vômito e desespero, ela conseguiu, com um movimento discreto dos dedos presos às costas, acionar o botão de pânico em seu relógio de pulso. Um modelo tático, disfarçado de esportivo comum. 3 pressões curtas. Código vermelho. Sequestro, risco iminente de vida, de membro do MPF. O sinal via satélite subiu silenciosamente para a exosfera. Foi rebatido e desceu em uma sala de monitoramento em Brasília, onde luzes vermelhas começaram a piscar em telas gigantes. Mas Peixoto não sabia disso. Para ele, era apenas mais um dia de caça. A delegacia de Pedra Furada era um monumento à decadência institucional. As paredes, outrora brancas, descascavam em camadas de tinta amarela e cinza, revelando tijolos úmidos. O ventilador de teto na recepção girava com um barulho de helicóptero moribundo, sem conseguir mover o ar estagnado. Clarice foi arrastada para dentro, passando por um escrivão que nem levantou os olhos do celular. Peixoto a empurrou para uma sala nos fundos, onde um homem estava sentado atrás de uma mesa de metal cheia de papéis, garrafas de uísque barato e um prato com restos de comida. Era o delegado Bastos. Um homem vasto, que transbordava da cadeira giratória. Ele usava uma camisa polo aberta até o meio do peito, exibindo correntes de ouro, e tinha o rosto avermelhado de quem vive à base de álcool e pressão alta. Ele limpava os dentes com um palito, olhando para uma pequena TV no canto que passava um jogo de futebol. Ari. Carro velho, mas cheio de coisa antiga. E a mulher é valente. Citou lei e o diabo a 4. Bastos finalmente olhou para ela. Seus olhos eram opacos, sem brilho, olhos de um tubarão que comeu demais. Solta as algemas, disse Bastos, com um gesto de mão. Peixoto obedeceu, relutante. Clarice massageou os pulsos, onde a pele estava vermelha e marcada. Ela sentou-se ereta, as costas retas, o queixo levantado. A postura de quem preside um tribunal, não de quem é réu. Nome? Bastos perguntou pegando uma caneta e um formulário sujo. Clarice Viana. Profissão? Clarice hesitou por um segundo. A verdade era sua maior arma, mas precisava ser usada no momento exato. Advogada. Bastos riu,
Uma risada gorgolejante, úmida. Advogada. O mundo tá cheio de advogado, minha filha. E o que a doutora advogada fazia transportando muamba na minha jurisdição? Eram livros, bens de família. E eu não estava transportando muamba, delegado. Fui parada ilegalmente, revistada de forma abusiva, agredida e trazida para cá sem mandado e sem flagrante delito. Isso configura sequestro qualificado, abuso de autoridade e tortura psicológica. Bastos largou a caneta. Ele se inclinou para a frente, a cadeira rangendo perigosamente. Você sabe onde você tá? Ele perguntou, a voz baixando para um sussurro perigoso. Você acha que suas leis de capital valem aqui? Aqui. A lei sou eu. O juiz da comarca é meu compadre. O prefeito me deve favores. Se eu disser que você estava traficando drogas, você apodrece na cadeia feminina antes de qualquer juiz de Brasília ler seu nome num papel. Ele abriu a gaveta e tirou um saco plástico pequeno com pó branco. Jogou sobre a mesa. Olha só o que o Peixoto achou no seu porta-luvas. Cocaína, tonto tráfico interestadual inafiançável. Clarice olhou para o saco. Era teatro barato. Mas era um teatro que destruía vidas. Quantas pessoas, quantos inocentes, tinham sentado naquela cadeira e visto suas vidas acabarem com aquele mesmo gesto? A raiva fria que ela sentia começou a se transformar em um fogo branco de determinação. Quanto? Ela perguntou. Bastos sorriu, o sorriso do vencedor. Ah, agora estamos falando a mesma língua, a língua universal. Ele recostou-se, cruzando as mãos sobre a barriga. O Peixoto teve muito trabalho. A gasolina tá cara. O transtorno, digamos, R$ 50.000. Em dinheiro vivo ou transferência agora. E você leva seu carro e seus livrinhos e nunca mais pisa na minha cidade. Eu não tenho esse dinheiro na conta agora, mentiu Clarice. Então você fica. Bastos deu de ombros. Peixoto, joga ela na cela 3. A especial. Deixa ela lá pensando até amanhã. Quem sabe a memória bancária dela melhora com o calor e as baratas. Delegado, Clarice disse, levantando-se devagar. Antes de o senhor cometer esse erro irrevogável, eu sugiro que o senhor verifique meu nome no Sistema Nacional. Não no sistema da Polícia Civil, no sistema do CNJ ou da Polícia Federal. Bastos gargalhou. Leva ela daqui, Peixoto. Tô perdendo o segundo tempo. Peixoto agarrou Clarice pelo braço novamente. Desta vez ela não resistiu, mas parou na porta e olhou para trás. O senhor vai se lembrar deste momento, delegado Bastos. O momento exato em que o senhor escolheu o suicídio profissional. Bastos nem olhou. A porta bateu. A cela 3 era um buraco. Literalmente. Um espaço de 2 metros quadrados. Sem janelas. Com um colchão imundo no chão e um cheiro insuportável de urina e mofo. Não havia luz. Apenas o que entrava pelas grades do corredor. Clarice foi empurrada para dentro. O som da tranca girando foi definitivo. Ela ficou em pé no escuro. O relógio em seu pulso vibrou uma vez. Longo. Confirmação de recebimento. O sinal fora captado. A cavalaria estava a caminho. Mas o sertão é grande e Brasília é longe. As horas passaram arrastando-se. A noite caiu, trazendo mosquitos e um calor abafado. Clarice não sentou. Ela encostou-se na parede menos suja, fechou os olhos e começou a montar o processo mentalmente. Réus, Bastos, Peixoto, soldado sem nome. Crimes, associação criminosa, corrupção passiva, tortura, falsidade ideológica. Ela redigia a denúncia em sua mente, parágrafo por parágrafo, mantendo a sanidade através da lei. Às 11 da noite, a porta do corredor se abriu. Peixoto entrou. Ele não estava fardado, estava com uma camiseta regata e cheirava a cachaça. Ele trazia uma lanterna e um sorriso que fez o estômago de Clarice revirar. A doutora está confortável? Ele perguntou, iluminando o rosto dela. Clarice não respondeu. Sabe, eu estava pensando, 50.000 é muito dinheiro. Talvez a gente possa negociar de outro jeito. Ele passou a lanterna pelo corpo dela. Você não é de se jogar fora. Tá meio velha, mas tem carne. Ele começou a abrir a cela. O medo, pela primeira vez, tentou subir pela garganta de Clarice. O medo primal, biológico, mas ela o engoliu. Ela sabia que o tempo estava acabando, mas não para ela.
Não dê mais um passo, sargento. Ela disse, a voz cortante como vidro. Se você entrar aqui, não haverá acordo, não haverá delação premiada, não haverá clemência. Eu vou garantir que você passe o resto da sua vida numa cela muito pior que esta, cercado pelos homens que você prendeu. Peixoto riu e abriu a porta. Ele entrou na cela. Você fala demais. Ele largou a lanterna no chão e avançou para ela. Foi nesse momento que o mundo explodiu. Não houve sirenes. Houve um som grave, rítmico, que fez o prédio inteiro tremer. Tup, 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 tup. O som de pás de rotor cortando o ar pesado da noite. Não um helicóptero. 2. Voando baixo, táticos, sem luzes de navegação. As janelas da delegacia vibraram. Poeira caiu do teto. Que porra é essa? Peixoto parou olhando para cima. Lá fora, o som de pneus cantando. O som de botas pesadas correndo. Gritos amplificados por megafones que pareciam a voz de Deus. Polícia Federal, mãos na cabeça, saiam do prédio, está tudo cercado. Peixoto congelou. A cachaça evaporou do seu sangue num instante. Clarice aproveitou a distração. Com um movimento rápido, ela chutou a lanterna mergulhando a cela na escuridão e se afastou dele colando-se à parede do fundo. Invasão! Go! 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 A porta da frente da delegacia foi arrombada com um estrondo que soou como uma bomba. Granadas de efeito moral explodiram no corredor. Bang e flash, luzes cegantes, som ensurdecedor. A fumaça branca invadiu o ar. Passos táticos, rápidos, precisos, o som de fuzis sendo destravados. Polícia, no chão, no chão! Peixoto correu para a porta da cela, puxando a pistola da cintura. Larga a arma! Gritou um operador do COT. Comando de Operações Táticas, surgindo na fumaça como um demônio de armadura preta, óculos de visão noturna e um fuzil apontado para o peito de Peixoto. Larga ou morre. Peixoto soltou a arma. O metal bateu no concreto. Ele levantou as mãos tremendo incontrolavelmente. Não atira. Pelo amor de Deus, sou polícia. No chão. 2 agentes derrubaram Peixoto, imobilizando-o com uma violência técnica e eficiente. Algemas de plástico foram apertadas até o osso. O operador principal entrou na cela. Ele ignorou Peixoto no chão. Ele acendeu uma luz tática acoplada ao capacete e varreu o ambiente até encontrar Clarice. Doutora Viana? Clarice saiu das sombras. Ela estava suja, descabelada, mas seus olhos brilhavam com uma autoridade absoluta. Sou eu, agente especial Rezende. Cote, a senhora está ferida? Não fisicamente. Tirem-me daqui! Sim, senhora! Alfa 2, proteja a VIP, levem o lixo para fora. Clarice foi escoltada para fora da cela, passando por cima de Peixoto, que chorava no chão com o rosto na lama do piso. Ao chegar na recepção, a cena era apocalíptica. O delegado Bastos estava deitado de bruços no meio da sala, sem camisa, as mãos algemadas nas costas, cercado por 4 agentes federais. O escrivão estava escondido debaixo da mesa. A TV ainda passava o jogo de futebol, indiferente ao caos. Um homem de terno entrou na delegacia. Era o superintendente regional da Polícia Federal na Bahia. Ele correu até Clarice. Doutora Clarice, meu Deus, eu sinto muito. A inteligência demorou para triangular o sinal exato. Se eles tivessem tocado num fio de cabelo da senhora. Está tudo bem, superintendente. Clarice olhou para a sala destruída. Mas preciso do meu celular. E quero ver o delegado Bastos de pé. O superintendente fez um sinal. 2 agentes levantaram Bastos, que mal conseguia ficar em pé, as pernas gelatinosas de terror. Ele olhou para Clarice, olhou para o aparato de guerra que invadira sua delegacia, olhou para o superintendente da PF, tratando aquela mulher suja de poeira como se fosse a realeza. Quem é você? Bastos sussurrou, a voz falhando. Clarice caminhou até ele. Ela pegou um lenço de papel na mesa do escrivão e limpou o rosto, tirando a camada de pó que a disfarçava. Eu sou Clarice Viana, subprocuradora-geral da República. Ela falou baixo, mas num silêncio tão profundo que sua voz ecoou. Eu sou a responsável pela fiscalização externa da atividade policial. Eu sou a pessoa que você tentou extorquir. Eu sou a pessoa que você mandou para uma cela imunda. Bastos abriu a boca, mas nenhum som saiu. O terror era absoluto.
Ele sabia naquele instante que sua vida como ele a conhecia tinha acabado. Não haveria advogado, não haveria juiz compadre, não haveria prefeito que o salvasse daquilo. Doutora, foi um engano. Eu não sabia. A ignorância da identidade da vítima não exime o crime, delegado. Na verdade, agrava-o, porque prova que você faz isso com qualquer um, com quem não tem voz. Hoje você deu o azar de fazer com quem tem a voz mais alta do país. Clarice virou-se para o superintendente. Quero a prisão preventiva de todos os envolvidos. Quero busca e apreensão na casa de Bastos e Peixoto agora. Quero a quebra de sigilo de todos os inquéritos dessa delegacia nos últimos 5 anos. Vamos reabrir cada caso, cada apreensão, cada multa. Será feito, doutora. E quero o meu carro. Doutora, providenciaremos um transporte aéreo para Salvador. Eu disse que quero o meu carro. Clarice foi firme. Aquele jipe saiu da garagem do meu pai e vai voltar para a estrada comigo dirigindo. Sim, senhora. Está lá fora. Clarice saiu da delegacia. O ar da noite estava fresco agora. O pátio estava iluminado pelos holofotes dos helicópteros pousados na estrada de terra. A população da pequena cidade começava a se aglomerar atrás da fita de isolamento, olhando com assombro para a queda dos tiranos locais. A Toyota Bandeirante estava lá intocada. Clarice passou a mão pelo capô empoeirado. Ela olhou para trás uma última vez. Viu Bastos e Peixoto sendo arrastados para os camburões da Federal, as cabeças baixas, despidos de todo o poder que ostentavam horas antes. Eram apenas homens pequenos, cruéis e agora insignificantes. Um agente entregou as chaves para ela. Doutora, vamos colocar uma escolta velada até a divisa. Obrigada, agente. Clarice entrou no carro. O cheiro de diesel e couro velho era reconfortante. Ela ligou o motor. O barulho familiar abafou os gritos e as ordens lá fora. Ela olhou para suas mãos no volante. Ainda tremiam levemente, não de medo, mas da descarga de adrenalina. Ela respirou fundo, sentindo o cheiro da caatinga. A justiça é uma máquina lenta, pensou ela. Muitas vezes enferrujada, muitas vezes falha, mas às vezes, quando as engrenagens certas se alinham, ela é avassaladora. Ela engatou a primeira marcha e acelerou, levantando poeira, deixando para trás a delegacia, os homens corruptos e a noite de terror, seguindo pela estrada escura, iluminada apenas pelos faróis amarelos de seu jipe e pela certeza de que, amanhã, muitas outras cabeças rolariam em Brasília por causa do que aconteceu naquele fim de mundo. Epílogo. 6 meses depois. O carpete abafava os passos. A iluminação era perfeita. Clarice Viana estava de pé na tribuna de acusação. Ela vestia a beca de seda preta com o cordão vermelho, impecável. Seu cabelo estava preso num coque severo. Ela não parecia a mulher do jipe, mas seus olhos eram os mesmos. Diante dela, no banco dos réus, estava a organização criminosa do sertão, agora ampliada. Não apenas Bastos e Peixoto, mas um juiz de direito da comarca, o prefeito de Pedra Furada e um coronel da PM da Bahia. A investigação iniciada naquela noite puxara um fio que derrubara um castelo de cartas de 30 anos de corrupção fundiária e extorsão. Clarice ajustou o microfone. Ela olhou para Bastos. O ex-delegado estava magro, pálido, envelhecido, 10 anos em 6 meses de prisão federal. Ele não conseguiu sustentar o olhar dela. Excelentíssimos ministros, começou Clarice. Sua voz preencheu o salão, clara, potente. O que julgamos hoje não é apenas um caso de corrupção, é um caso sobre a natureza do poder, sobre homens que acreditaram que a distância geográfica da capital lhes conferia imunidade moral, homens que usaram o Estado como escudo para seus instintos mais primitivos. Ela fez uma pausa, olhando para cada rosto no plenário. Eles esqueceram uma lição fundamental. A lei não tem CEP. A dignidade humana não termina onde o asfalto acaba. Naquela noite, eles não viram uma procuradora da República. Eles viram uma mulher sozinha. Eles viram uma vítima. Que é por todas as vítimas que não tinham um botão de pânico, por todas as mulheres que foram silenciadas naquela delegacia e cujas vozes nunca chegaram a este tribunal, que o Ministério Público pede a condenação máxima para cada um dos réus. O silêncio que se seguiu foi pesado, não o peso do calor do sertão,
mas o peso da responsabilidade. Quando a sessão terminou, horas depois, com as condenações proferidas e os réus saindo algemados para cumprirem penas que somavam mais de 200 anos, Clarice recolheu seus papéis. Ela saiu do tribunal sozinha. Recusou o carro oficial com o motorista. Caminhou até o estacionamento privativo. Lá num canto, destoando dos sedãs pretos blindados dos outros procuradores e ministros, estava a velha Toyota Bandeirante, limpa, mas ainda com as cicatrizes da estrada na lataria. Clarice abriu a porta pesada, jogou a beca no banco do passageiro e sentou-se ao volante. Ela afrouxou o coque, soltando os cabelos, ligou o motor barulhento que ecoou na garagem de concreto. Ela sorriu, um sorriso pequeno, apenas para si mesma. A estrada sempre estaria lá, e ela sempre estaria pronta para ela. Acelerou para fora da garagem, entrando na noite de Brasília. Uma mancha de ferrugem e história num mar de modernidade, levando consigo a única coisa que importava, a certeza de que, no final, a poeira sempre baixa e a verdade sempre permanece.